A frase ecoou pelo salão como um estilhaço cintilante. Toca esse piano e eu me caso com você. Foi dita com o tipo de riso que não nasce da alegria, mas do tédio de quem vive acima das nuvens. Se tocar esse piano, me caso com você. Quem a pronunciou foi Valentina, pele impecavelmente dourada pelas luzes do salão, vestido prata que refletia cada movimento, postura de realeza moderna. Uma bilionária acostumada a ver o mundo se curvar. Diante dela, segurando um pano úmido e uma expressão que tentava esconder a vergonha, estava Roberto. Pele morena, mãos calejadas, uniforme gasto de faxineiro. Um homem que a elite atravessava sem notar, como se fosse parte do carpete. Se você gosta desse tipo de história, inscreva-se no canal, postamos vídeos todos os dias. Voltando para a história. O salão do Hotel Aurum parecia respirar luxo. O mármore italiano refletia as luzes douradas, suspensas em cascata, enquanto o som dos saltos das socialites ricocheteava como pequenas faíscas. As conversas flutuavam em bolhas vazias sobre cifras, propriedades e viagens particulares. No meio de tanta grandiosidade fria, Roberto se movia em silêncio, quase sem tocar o mundo ao redor. Hoje, porém, seu corpo inteiro parecia vibrar com um desconforto que não se dissipava. A humilhação havia começado minutos antes, quando uma taça de espumante caiu das mãos de Valentina e respingou no vestido dela. O salão prendeu a respiração. Antes que ela pudesse reagir, todos os olhares já haviam encontrado um culpado. O faxineiro que passava por perto. Comentários surgiram disfarçados de risadinhas educadas, olhares atravessados. Aquele tipo de julgamento que não precisa de palavras para ferir. Roberto sentiu o peito apertar. Não pela mancha no vestido dela, mas pela certeza de que, mais uma vez, ele era visto como um erro ambulante. Invisível quando acerta, hipervisível quando algo dá errado. E agora, aquela provocação cruel dita diante de dezenas de pessoas. Ao ouvir a gargalhada dos convidados, algo dentro dele, adormecido há anos, começou a despertar. Como se um piano invisível tivesse acabado de soltar sua primeira nota. O riso de Valentina não se dissipou. Ao contrário, espalhou-se pelo salão como perfume caro, doce, artificial, sufocante. Ela ergueu o queixo, observando Roberto com aquele olhar de quem avalia um objeto defeituoso. "Chamem o gerente, agora", disse ela, num tom que não precisava subir para cortar o ar. O pedido, feito com falsa serenidade, atravessou o salão. Em segundos, o gerente, terno azul marinho perfeitamente alinhado, sorriso treinado de quem serve poder, surgia ao lado dela. Seus olhos pousaram em Roberto com aquela mistura de pena e irritação que sempre o acompanhava. "Roberto, o que aconteceu aqui?", perguntou, mas a pergunta já vinha carregada de condenação. Valentina nem permitiu que ele respondesse. "Esse rapaz derrubou a minha taça e ainda tentou insinuar que foi acidente." Alguns convidados murmuraram algo entre risadinhas contidas. Uma senhora ajeitou as pérolas no pescoço e comentou para o marido: "Hoje em dia contratam qualquer um." Outra, segurando uma clutch dourada, completou: "Ele devia ser mais cuidadoso. Gente assim nunca aprende." O sangue subiu ao rosto de Roberto. Ele sentia cada comentário como uma pressão física, como se mãos invisíveis empurrassem seus ombros para baixo. Tentou explicar: "Dona Valentina, eu só estava passando. Não toquei na taça." Mas sua voz se perdeu na maré de julgamento. O gerente suspirou, já decidindo: "Roberto, por favor, espere ali. Vou chamar a segurança para registrar o incidente." Segurança, palavra que na elite significava "vamos remover o inconveniente." Valentina cruzou os braços satisfeita. "Isso, chamem. Ele precisa aprender consequências." O salão assistia.
Ninguém defendia. Ninguém duvidava da versão dela. E então, enquanto Roberto era guiado para longe, quase como um intruso, Valentina lançou outra frase que perfurou o ambiente. E sobre o piano, eu quero ver até onde vai a audácia desse faxineiro. Os convidados sorriram. A noite, antes apenas cruel, agora parecia interessada em espetáculo. Roberto sentiu a mão pesada do segurança tocar seu braço. Não com violência, mas com aquela firmeza automática destinada a quem já foi rotulado como problema. O segurança, alto com a postura rígida, sequer olhou direto nos olhos dele. Apenas murmurou: "Vamos resolver isso lá fora, por favor, lá fora", como se ele fosse uma ameaça ao brilho das luminárias de cristal. Enquanto era conduzido, Roberto percebeu os olhares seguindo seus passos. Alguns cheios de desprezo, outros de puro entretenimento, como quem assiste a uma cena incômoda sem coragem de intervir. Sentia-se menos que invisível, sentia-se inconveniente. O gerente o acompanhava já com o tablet na mão, pronto para preencher um relatório disciplinar. "Você precisa entender, Roberto", disse com um tom quase paternalista, "que esse tipo de comportamento, essa falta de cuidado, não podemos tolerar. Ainda mais diante de uma hóspede tão importante." Roberto apertou os lábios. A injustiça queimava dentro dele. Queria dizer que não havia tocado na taça. Queria pedir que alguém tivesse sequer observado a cena. Queria lembrar ao gerente que trabalhou ali por 8 anos, impecável, silencioso, dedicado, mas nada disso importava. Não para aquela sala revestida de ouro. Ao chegar à área de serviço, o gerente concluiu: "Você está suspenso até amanhã, sem remuneração do turno. Vamos decidir o restante depois." O golpe final. Roberto sentiu o peito afundar, como se um peso antigo que ele tentava esquecer tivesse despertado ali. O mesmo peso que o afastou dos palcos anos atrás. Era a sensação amarga de ser julgado antes de ser ouvido. O segurança fechou a porta do salão com um estalo seco, isolando-o do mundo que o condenara. Mas antes que ela se fechasse totalmente, Roberto ouviu a voz clara de Valentina, lançada como uma lança final. "Se ele acha que pode tocar aquele piano, deixem. Todo mundo precisa aprender seu próprio lugar." A porta se fechou. E ali, no silêncio do corredor, algo dentro dele começou a respirar de novo. Um som distante, uma memória. Uma nota esperando ser tocada. O corredor atrás do salão estava silencioso, iluminado apenas por lâmpadas frias que contrastavam com o dourado quente da festa. Roberto permaneceu ali por alguns instantes, respirando devagar, tentando impedir que a humilhação se transformasse em raiva. Mas no meio daquele silêncio, algo antigo começou a pulsar dentro dele. Um som familiar, como se sua memória tivesse dedos próprios tocando teclas invisíveis. Ele fechou os olhos. E por um breve momento, voltou a ter 18 anos, sentado no piano do conservatório, ouvindo sua mãe murmurar atrás dele: "Você tem música no sangue, meu filho. O mundo ainda vai ouvir isso." Essa memória, guardada com tanto cuidado, voltou agora com força demais para ser ignorada. Quando Roberto abriu os olhos novamente, sentiu uma decisão crescer em seu peito. Não era impulsividade, era necessidade. A humilhação de Valentina não seria seu último som naquela noite. Ele empurrou a porta de volta ao salão. O burburinho cessou quase imediatamente. O retorno inesperado do faxineiro fez várias cabeças virarem ao mesmo tempo. A segurança deu um passo à frente, mas Roberto ergueu a mão, educado, e por algum motivo ninguém o impediu. Valentina arqueou a sobrancelha, segurando uma taça nova. "Voltou por quê?" perguntou com um sorriso que buscava ridicularizá-lo. "Veio mesmo tentar tocar o piano?" Roberto não respondeu. Seus passos foram firmes, silenciosos,
atravessando o mármore, como se cada movimento fosse parte de uma coreografia exata. O salão inteiro começou a se ajustar àquela cena inesperada. Convidados levantaram celulares. A elite sorriu com a certeza de que presenciaria um desastre elegante. Quando ele parou diante do piano de cauda preto, uma peça importada, reluzente como um espelho, algo no ambiente mudou. Uma espécie de expectativa suspensa, um silêncio que quase doía. O gerente se aproximou desconcertado. Roberto, por favor, isso não é apropriado. Mas antes que pudesse tocá-lo, uma voz conhecida interrompeu. Autoritária, mas estranha, quase trêmula. Deixem. Era Valentina. Ele disse que sabia tocar. Vamos ver a ousadia até o fim. Roberto deslizou a mão pelas teclas, como quem reencontra um velho amigo perdido. O toque suave, reverente, fez alguns convidados trocarem olhares confusos. Ele respirou fundo. Sua alma inteira parecia prestes a se derramar pelas mãos, e então pressionou a primeira nota, uma única nota, clara, profunda, impossível de ignorar. O salão congelou, como se o mundo inteiro estivesse prestes a presenciar algo que ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que um faxineiro pudesse oferecer. A virada acabava de começar. A primeira nota ainda vibrava no ar quando Roberto continuou, construindo uma melodia que parecia nascer do próprio salão. As mãos dele, antes dedicadas a esfregar pisos e carregar baldes, agora se moviam com uma precisão quase sagrada. Não havia hesitação, apenas entrega. Cada tecla pressionada parecia acender uma chama suave e inevitável. O impacto foi imediato. Valentina, que antes afiava um sorriso de escárnio, sentiu o corpo congelar. Sua boca permaneceu entreaberta, incapaz de completar o riso que havia preparado. O rosto, sempre impecável, treinado para não demonstrar nada, começou a perder cor, como se a alma tivesse dado um passo para trás. O brilho arrogante dos olhos desmoronou em segundos, substituído por um espanto puro, quase infantil. Seus dedos tremeram sobre a taça, produzindo um leve tilintar que ela não conseguiu controlar. O gerente, a poucos metros, ficou paralisado. A prancheta digital caiu de suas mãos e bateu no mármore com um estalo seco. Ele piscava rápido, como se tentasse recalibrar a realidade. Uma fina camada de suor surgiu em sua testa. O tipo de suor que nasce não do calor, mas do medo de ter cometido um erro grave. A boca dele se abriu 2 vezes antes de qualquer som sair. Nenhum veio. O segurança, firme e treinado para qualquer situação, deu um passo para trás sem perceber. O peito subia e descia mais rápido do que deveria. Ele tentava esconder o tremor nas mãos, cruzando os braços. Mas o polegar batia contra o antebraço, denunciando o nervosismo. As socialites, antes tão seguras em seus julgamentos, estavam lívidas. Uma delas levou a mão ao peito, como se a música tivesse atravessado algum lugar delicado. Outra, com a clutch dourada, deixou escapar um "meu Deus", engasgado, quase inaudível, sentindo as próprias bochechas queimarem de vergonha. O marido da Senhora das Pérolas engoliu em seco tão forte que o movimento foi visível. O colar dela tremia contra a pele, denunciando seu choque. E então veio o crítico musical, convidado especial da festa. Um homem exigente, acostumado a desprezar mais do que a elogiar. Ele se inclinou para a frente, os olhos arregalados, a respiração curta. Os lábios se separaram num reconhecimento involuntário. Isso é técnica de conservatório. A frase caiu como um trovão silencioso no centro do salão. A música seguia, crescendo em profundidade. Roberto tocava não por vingança, mas por libertação. E isso tornava cada nota ainda mais devastadora. Quando a melodia atingiu seu ápice, vários convidados estavam pálidos, imóveis, hipnotizados. A vergonha coletiva pairava no ar como uma névoa densa, e Valentina tremeu.
Não de medo, mas de algo que ela há muito havia esquecido sentir. A música estava quase acabando, e o que viria depois mudaria tudo. Quando a última nota se dissipou, delicada, longa, quase luminosa, o salão permaneceu em silêncio absoluto. Não um silêncio desconfortável, mas um silêncio reverente, como se todos tivessem acabado de testemunhar algo que jamais esqueceriam. Roberto permaneceu sentado por alguns segundos, com as mãos ainda pairando sobre as teclas, respirando devagar. Não havia orgulho em seu rosto. Havia apenas uma serenidade profunda, quase triste, como quem entrega parte de si ao mundo sem esperar nada em troca. O primeiro a se mover foi o crítico musical. Ele deu 2 passos à frente, ainda sem conseguir piscar, e disse em voz baixa, uma voz que mesmo assim ecoou no salão inteiro: há anos não escuto alguém tocar assim. Isso é arte real. Quem é você? O gerente engoliu em seco. Sua postura rígida desabou. Ele se aproximou de Roberto com cuidado, como se não soubesse onde colocar as próprias mãos. Roberto, A voz falhou. Eu errei feio. Se quiser registrar uma denúncia, eu mesmo assinarei. O segurança constrangido abaixou o olhar. Me desculpe, senhor. Senhor, pela primeira vez. Eu só estava seguindo ordens. Não devia. As socialites, antes tão afiadas, agora pareciam menores dentro de seus vestidos cintilantes. A das Pérolas aproximou-se pálida. Fomos injustos. Muito injustos. Me perdoe. Valentina permaneceu imóvel. Sua máscara de elegância controlada havia caído por completo. O rosto mostrava vulnerabilidade pura, algo que ela escondia até de si mesma. Quando falou, a voz saiu quase imperceptível. Eu não tinha o direito de tratá-lo daquela forma. Ninguém tem. Roberto se levantou devagar. Olhou para cada um deles, não com superioridade, mas com humanidade. Eu não quero que ninguém seja punido por mim, disse com suavidade. Só quero que aprendam algo. Ninguém é menor por causa da roupa que veste ou do trabalho que faz. Valentina respirou fundo, sentindo a frase atravessá-la como um espelho sendo posto diante de si. E naquela suspensão delicada, o salão inteiro aguardou. Não por mais música, mas pela lição final que aquela noite ainda carregava. O salão começou pouco a pouco a respirar de novo, mas nada ali era como antes. O brilho das luzes já não parecia tão arrogante. As conversas não voltaram ao tom vazio de antes. Tudo estava mais silencioso, mais humano. Era como se a música tivesse descascado o verniz daquela elite e revelado por alguns instantes o que existia por baixo. Fragilidade, insegurança, humanidade. Valentina deu um passo à frente. Não havia arrogância, nem pose. Só verdade. Roberto, obrigada. Não pela música. Ela respirou fundo. Mas por me lembrar de quem eu fui um dia e de quem eu deixei de ser. Ele assentiu com gentileza, entendendo mais do que ela conseguia dizer. Todos nós esquecemos às vezes. O importante é lembrar de novo. E naquele instante, sem discursos, sem exigências, sem punições, a justiça aconteceu da forma mais profunda possível, através da transformação. Cada pessoa ali saiu diferente, um pouco menos cheia de si, um pouco mais cheia de respeito. Roberto, então, caminhou de volta à área de serviço. Mas agora não era invisível. Todos o seguiam com os olhos, não por julgamento, mas por gratidão. E a voz do narrador envolve o fim como uma brisa calma. Grandeza não vem do dinheiro nem do status. Grandeza nasce de como você escolhe tratar os outros, especialmente quando o mundo inteiro está olhando. Se essa história te tocou, deixe seu like, se inscreva no canal e conta pra gente nos comentários. Você já presenciou uma injustiça que acabou revelando a verdadeira grandeza de alguém?